Bom, cada um de vocês que nos assiste, mais uma aula de integração. Ótimo, espero que você esteja bem, com a graça do nosso Deus. E quero convidar você, que está chegando agora para mais este momento de estudo, a orar ao Senhor e pedir a Ele a bênção do seu conselho. Vamos fazer isso? Querido Deus, muito obrigado pela sua palavra. Instrua-nos por seu Espírito agora quando vamos estudá-la, quando vamos, ó Deus, expô-la, que o Senhor possa nos ajudar, tanto na exposição quanto ao ouvi-la, Senhor, poder compreender, poder fazer aquilo que agrada ao Senhor em plena sujeição à sua lei. Nós te pedimos essa bênção. Dá-nos, pois, o teu conselho. Mais uma vez rogamos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Aos queridos alunos, que Deus realmente ilumine nossas vidas. Hoje, nós vamos tratar de alguns pontos da nossa teologia que diz respeito à graça e à eleição, à escolha, à vocação de Deus na nossa vida, como isso se dá. Há muita gente que tem algumas dúvidas sobre isso. Se for o seu caso, você pode fazer a sua pergunta e mandar para a gente, caso a gente não esteja tocando nesse aspecto e esclarecendo a você dentro destas questões. Não pretendo esgotar todo o assunto, porque realmente é mais complexo numa aula simples assim. Mas vamos ter oportunidade, com a graça de Deus, e pela vontade dele, de voltar um dia, espero que seja breve, a estar reunidos lá na igreja, que é mais gostoso estar ali junto e a gente poder esclarecer os irmãos, buscar juntos, dentro da palavra, a instrução que ela tem para nós. Mas vamos tentar ser, de alguma forma, diretivos aqui nesses aspectos. Eu queria falar, iniciando esse processo redentivo, uma vez que já tratamos da depravação do homem, vimos que o homem precisa, ele tem uma necessidade que só Deus poderia realmente, pela sua misericórdia e graça, atender, porque o homem está morto. Imagine essa cena, guarde bem isso no seu coração. O homem está morto, separado de Deus. E aí? Então ele precisa de um resgatador. Ele não pode salvar a si mesmo. Ele não tem atividade, ele não tem dinâmica, ele não tem vida, não tem movimento na direção da vida, na direção da redenção, na direção da graça, na direção do perdão, na direção do céu. Vamos colocar assim, na direção de Deus. Ele não tem essa atividade. Por mais que ele quisesse, por mais que ele se esforçasse por isso, todo o seu empenho, a gente viu também, por causa da sua depravação, é inútil, é um vão. Bom, falando então da graça irresistível e lendo algumas passagens da Escritura para a gente poder entender isso. Em Efésios capítulo 1, verso 5, Paulo nos escreve assim: que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós vamos ler algumas passagens e depois vamos comentar algumas coisas sobre este assunto. Em 2 Tessalonicenses 2,13, nós já temos Paulo dizendo assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Graça. Mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou. Quem é que nos salvou, gente? Deus. E nos chamou com santa vocação, não em virtude das nossas obras. Não é porque eu fiz algo bom, não. Mas por causa de sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Olha só. Oséias 11:4. Está escrito assim: atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor,
Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre suas queixadas e me inclinei para lhes dar de comer. Quem está fazendo isso? Deus. Mais uma passagem. João 10, verso 3 e 4. Para este o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas. Elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Ainda João 10, 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, a graça de Deus é um favor imerecido, e a base desta graça é a livre agência do Senhor, ou seja, a sua livre escolha, a sua eleição. Então, nós somos escolhidos por Deus segundo o seu decreto. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus resolveu ele por sua glória e para a sua glória, por sua vontade, fazer isso. Uma vontade, vamos lembrar, boa, agradável e perfeita. Então, aqui nós estamos vendo que a chamada de Deus é pessoal, porque nós já vimos que ele coloca em nós o arrependimento, ele nos conduz ao arrependimento por seu Santo Espírito e palavra. Ele, então, através dessa obra, nos conduz, né, até, vamos colocar assim, diante da obra de Cristo. Ele aplica a obra de Cristo, ele lança sobre nós a justiça de Cristo, né? Somos então justificados. A gente vai ver sobre essas coisas todas, mas estou só dando alguns passos para você entender. E, naturalmente, ele faz isso chamando cada homem ou mulher, escolhendo por sua livre vontade, por seu decreto eterno, aqueles que ele quer para a salvação. A Bíblia diz que ele, como oleiro, fez vasos de honra e vasos de desonra, nesse sentido. Porque aprove ele eleger, ele escolher os que ele quis salvar, os que ele quis tornar sábios para esta salvação, através da, como Paulo diz, loucura da pregação do Evangelho. Porque para nós, os que creem, Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus. Mas para os que não creem, os que não ouvem, os que não são as suas ovelhas, o Evangelho é uma loucura. Eles não compreendem, eles não entendem e nem irão entender ou compreender, porque não lhes é dado esta fé, este arrependimento, esta oportunidade da vida. Bom, então, como é uma livre ação divina e começa em Deus, naturalmente ela encerra em Deus. A graça nada então tem a ver com o que eu sou, o que eu faço. Antes mesmo de eu existir, Deus, na sua graça, resolveu, né, aplicar a sua graça, na sua vontade, resolveu aplicar a sua graça a mim e assim a cada um dos seus eleitos, os seus escolhidos. Então não é o homem quem escolhe a Deus, não é o homem que elege a graça, que corre atrás da graça, não é isso. A graça é concedida, é dada por Deus, é Deus quem elegeu, escolheu os seus servos. Mais para frente vamos falar sobre a adoção e fica um pouco mais claro para a gente entender esse aspecto, né? Quando trata da adoção de filhos. Então cada pessoa é escolhida por Deus e cada ovelha responde a seu tempo, do seu modo, segundo Deus propõe, né? E a gente vai perceber que esta graça é um trabalho de Deus por seu Espírito e por sua palavra, de tal forma, de tal sorte que o homem não consegue resistir a esta vocação. A nossa confissão de fé fala da vocação eficaz da seguinte forma, que a todos aqueles a que Deus predestinou para a vida, e só esses, é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar de forma eficaz pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando estes homens e mulheres, né, tirando essas pessoas, por Cristo Jesus, daquele estado de pecado, ou seja, de morte, não é assim? De separação,
em que eles estão por natureza, desde o nascimento. E Deus então nos transporta a esses que ele escolhe, que ele chama, para este reino dele, ou seja, esta graça e esta salvação proposta pela obra de Cristo. Deus faz isso quando ele ilumina o entendimento, né, a mente, a alma, o espírito, a fim de que essas pessoas compreendam as coisas de Deus para a salvação. O que Deus está fazendo nesse trabalho de graça, este convencimento é que ele está tirando do homem aquele coração empedernido, duro, aquela resistência, e está trocando, como diz a Escritura, dando a ele um novo coração, um coração de carne. Renova, sim, Deus, a vontade humana e determina pela sua onipotência para aquilo que é bom e atrai de forma eficaz a Cristo cada homem, cada mulher que ele elege. Mas de maneira que estes homens, que essas pessoas, veem a Deus de forma muito livre. Não é uma obrigação, mas eles são convencidos, eles são dispostos pela graça de Deus. É algo mais ou menos assim, imagine que eu sou um cadáver, eu estou morto. O que eu posso fazer por mim? Você diz, nada. Está certo. Mas imagine Deus, que pode fazer alguma coisa, e ele resolve fazer. Ele poderia, e somente ele poderia fazer alguma coisa, como de fato pode, e ele resolve fazer. Então não depende do cadáver, do homem que está morto. Não depende do Emerson que está morto. Depende do soberano Deus, que por sua livre vontade chama o Emerson à vida. É uma coisa muito interessante que a gente poderia fazer essa análise com a ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto. Quem poderia fazer alguma coisa por Lázaro? Ninguém. Mas Cristo, o Senhor, que é Deus, chama Lázaro. Ele fala assim: Lázaro, vem para fora. Olha que interessante. É um vocativo, é um nome. Ele chama Lázaro pelo seu nome, mas Lázaro estava morto. Quando aquele corpo inerte ouve a voz do Senhor, é um milagre, porque alguém que está morto não mais ouve. Mas aquele corpo recebe uma vocação. Assim, o homem morto, separado de Deus, recebe uma chamada. É dado a ele o poder de abrir os olhos, de ter o coração transformado, de ter a mente renovada, de ter a vida transformada por causa do que está sendo dado a ele, que é a graça divina. Então, a graça de Deus é um favor imerecido, mas é um ato de que o homem recebe e não consegue, o homem não consegue resistir eficazmente ou até o final à graça divina. Deus faz um trabalho na vida do homem e o homem é convencido, é trazido para a sua presença gloriosa. Esta vocação só é, claro, da livre e especial graça de Deus, e ela não promove de qualquer coisa prevista no homem, ela não provém, na verdade, de qualquer coisa que esteja no homem. Lázaro não foi ressurreto simplesmente porque Jesus o amava, no sentido de ser um amigo, de ser um companheiro nesse sentido, alguém do seu convívio íntimo. E o texto bíblico diz que Jesus amava Lázaro, amava suas irmãs Marta e Maria, tinha uma grande consideração com esta família. Mas quando ele nos chama, como chamou a Lázaro, não no sentido simplesmente literal, de trazê-lo da morte física para a vida, porque é algo muito mais tremendo que Deus está fazendo, é tirando de nós a morte espiritual, a separação da sua graça, da sua presença. Ele está dando a sua graça a nós agora, trazendo-nos de novo para a sua presença, para o seu reino e para a sua
glória. Então, o homem, cada um de nós, é um instrumento que recebe algo que Deus faz. Ele não fez nada para receber isso. Ele simplesmente foi um instrumento, um objeto do alvo, do amor, desta graça. Quem é que escolheu? O homem ou Deus? A graça. Quem está escolhendo quem nesse sentido? Se todos os homens estão mortos, eles não podem escolher ninguém nem nada, porque a escolha humana já havia sido feita na desobediência. Eles escolheram desobedecer a Deus. Então, na vocação, o homem é inteiramente passivo. Ele recebe a graça. Ele não compra, ele não adquire, ele não busca, ele ganha, é diferente. Então, é um dom, é uma graça, é um favor imerecido. E nesse sentido, sendo ele passivo, ele assim se encontra até que plenamente vivificado e renovado pelo Espírito do Senhor, ele fica habilitado a corresponder a esta graça, receber a esta graça, todas as coisas nela contidas, né, e comunicadas a partir desse gesto, desta ação divina na direção do homem. Então, a direção não é homem para com Deus, mas é Deus para com o ser humano. Foi o Senhor quem aprove dar ao homem a sua graça. E é importante você saber isso, que esta graça é um favor imerecido e irresistível. A graça é irresistível exatamente porque não é o homem um agente ativo nessa dinâmica. Antes, pelo contrário, ele é totalmente passivo nessa situação. Independente de sua idade, independente de sua raça, sua etnia, independente do seu tempo, Deus aprove na eternidade, porque a Bíblia disse aqui, nós lemos, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo e nos deu esta graça antes dos tempos eternos em Cristo Jesus, de acordo com 2 Timóteo 1,9. Há N passagens, outras passagens que mostram esta bênção, essa realidade na nossa vida. E aí a gente segue mostrando algumas coisas que vão ampliando ainda o nosso conhecimento a respeito desta graça. Talvez alguns perguntem sobre crianças, talvez alguns perguntem sobre os não eleitos. O que a nossa confissão vai nos ensinar é o seguinte: quando uma criança morre na infância, sendo esta eleita, ou seja, sendo da vontade de Deus que ela seja pertencente ao seu reino, receptora desta graça, esta criança, como o homem é passivo, ela também não fez nada por merecer, ela recebe a graça. Naturalmente, então ela é redimida da mesma forma que um adulto. A condição é a mesma. Um adulto, uma criança, sem Deus, está morto. E ambos, seja criança ou seja um adulto, são alvos do amor de Deus. A diferença está no tempo em que Deus foi servido de conceder essa graça para que esta pessoa pudesse ser recebida na sua presença. Por quê? Vou imaginar que uma criança nasceu e logo que nasceu morreu. Você talvez pergunte assim: é lógico e é claro que, ou afirme, que ela vai ser salva. Ela vai ser salva se ela é eleita do Pai. Então, essa é a realidade da graça de Deus. Ela não depende do homem, independente então se ele é uma criança ou um adulto. O homem está na mesma circunstância, mesma situação. Está morto, precisa ser regenerado. E quem é que regenera? Quem é que salva? Não é Deus?
não é por sua própria vontade, por sua graça. Ele concede graça àqueles que ele quer, àqueles que ele chama. O problema é que muitas pessoas têm associado a vocação, ou a graça irresistível, à vocação direta no sentido de que, não, é preciso que Deus chame. A questão toda aqui, o texto diz que os que ele elege para a salvação ou para a perdição. Foi Deus quem determinou essas coisas por ser ele Deus soberano. Então, por meio do Espírito que opera na vida humana, onde, como e a quem ele quer, do mesmo modo, não serão salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. É por isso que não depende do homem. E, naturalmente, também não depende da nossa idade, da nossa consciência. Não depende, nesse aspecto, a graça de Deus, a nossa razão, a nossa resposta. Não. Se somos capazes de compreender o que Deus está fazendo, sendo já um adulto, Deus nos convencerá. Esta é a realidade. Mas se não temos uma condição ainda, e a gente nem entende como uma criança reage nesse aspecto, né, no espírito, de discernir essas coisas, nós cremos que a graça de Deus funciona sobre ela da mesma forma. Deus é que faz o trabalho, não é a criança. Não é por ser uma criança que é redimida ou deixa de ser redimida. É redimido o homem que foi alvo da graça divina. Os não eleitos, por isso, posto que chamados pelo ministério da palavra e têm algumas das operações comuns do Espírito, contudo, não se chegam nunca a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio, porque se não são salvos por meio de Cristo, não vão ser salvos por meio de nada. Porque o único meio de ser salvos, de ser redimidos e alcançar a misericórdia de Deus, esta graça, é por meio de Cristo Jesus. Então, os que não professam a religião cristã, por mais diligentes que sejam em conformar as suas vidas com a luz da natureza e com a lei da religião que professam, e asseverar e manter que podem, é muito pernicioso e detestável. Ou seja, o homem dizer que não, eu vou ser salvo pelo que eu faço, pela minha retidão, pela minha bondade, isso também é pecaminoso. Por quê? É algo que Deus não ordenou. Não está dentro do decreto, da ordem, do seu propósito. Então, a graça ela é irresistível porque é o favor imerecido de Deus e é um trabalho que ele faz de forma eficaz. Então, quando a gente começa a dizer dessa questão da eficácia, não é? A gente está falando desta vocação, a gente vai aprofundar em duas coisas. Numa eleição divina que realmente independe do homem, vamos falar e vamos ler algumas passagens sobre a eleição incondicional, e sobre uma expiação, ou seja, um ato expiatório da parte de Cristo, que é limitado. É limitado a quem? Aí você vai entender isso também, tá bom? Então vamos lá. A eleição ela é incondicional, naturalmente, porque não depende do homem. Porque a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 1,9, ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Passagem já lida. Agora olha Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós, homens, mortos nossos delitos e pecados, ele, Deus, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Romanos 9, versos 19 a 24, diz ainda assim: Tu, porém, me dirá, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: Por que me fizeste assim? Ou, não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois? Se Deus,
querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, Paulo está dizendo, a quem também chamou, não só dentre judeus, mas também dentre gentios. Então, o que nós estamos percebendo aqui é que a eleição de Deus realmente não depende do homem. Veja bem, se na eleição nós somos chamados por Deus, recebemos a sua graça porque é Ele que decidiu, não nós. Então nós chegamos à conclusão de que se eu sou um cristão, se você é um cristão, é porque nós somos amados por Deus. E isso não é desde o dia 10 de fevereiro de 2005, por exemplo, ou 13 de março de 1900 e cascatinha. Naquele dia, talvez, que você ouviu de forma eficaz, por causa da obra eficaz do Espírito Santo, a palavra da redenção. Aquele dia do seu novo nascimento. O que ocorreu naquele dia foi que Ele, porque nos amou antes mesmo da gente nascer, desde os tempos eternos, aprove naquele dia, naquela hora, naquela circunstância, chamar a mim e a você de forma eficaz ao seu reino e concedeu-nos assim a sua graça. Nesse tempo, mas Ele resolveu fazer isso lá na eternidade. Então Ele colocou o seu favor sobre mim e sobre você antes da criação do mundo. Foi isso que Deus fez. Ele escolheu a cada um de nós quando viu nossa situação nesse sentido. O homem caído, o homem morto, o homem separado dele. Mas a Bíblia diz que quando ele criou o homem foi para ter comunhão com ele. Por isso, antes mesmo dos tempos eternos, Deus elegeu um povo, ele separou um povo para si mesmo. De todas as obras, de todos os que ele trouxe à existência. Então ele escolheu de forma incondicional para ele mesmo a minha vida, a sua vida e a todo aquele que ele aprouve chamar. Isso significa que eu não tenho nenhum motivo para me vangloriar disso. Isso significa que eu, quando não tinha nada para recorrer a Deus, nem mesmo um interesse, nem mesmo fôlego de vida espiritual eu tinha, porque eu estava morto. Ele que colocou em mim de forma espontânea o seu favor, por isso me trouxe a vida. E é isso que Deus faz. Esta é a obra da eleição divina e isso mostra com clareza que não depende de mim. Há uma passagem na Bíblia que é interessante sobre Israel. Deuteronômio 7, 7 e 8, que diz assim: Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Então, esta eleição ela tem base no decreto divino e ela reflete sobre nós de forma livre, na agência livre de Deus, porque Ele nos ama antes mesmo da fundação do mundo e Ele nos chama, então, eficazmente para a sua presença gloriosa. Entenda isso. Toda a humanidade estava perdida, estava separada de Deus. E conforme a própria determinação e graça, então, o próprio Deus elegeu alguns para a salvação segundo o conselho de sua vontade. Isso, então, não dependeu da vontade e nem da bondade do homem.
Não foi uma resposta ou a busca do homem quem moveu a Deus. Foi o contrário. Deus se moveu na direção daquele que estava morto. Não foi Lázaro que buscou a Jesus. Lázaro estava no túmulo. É possível que Lázaro, mesmo se tivesse vivo dentro daquele túmulo, não pudesse remover aquela pedra sozinho. Sabe, assim é na minha e na sua vida. Não há em nós nenhuma força que possa retirar a pedra do pecado de sobre nós. Ah, você está vindo aqui de novo, né? Vai para lá. Espera aí. Não, vai para lá. Quer aparecer. É uma gata, né, gente? É por isso. Ah, então, Cristo foi até Jesus. Assim, de uma forma muito simples, nós estamos percebendo que é Deus também quem vem em direção ao homem caído, morto, separado dele. E é a ação de Deus quem conduz o homem à sua presença. Isso é a graça, esta é a eleição incondicional. Não depende da condição do homem, da vontade do homem, de nada que o homem faça ou seja. Então, para facilitar a nossa compreensão, Paulo deu o exemplo do oleiro, que da mesma massa, do mesmo barro, cria diversos vasos e decide por ele, no momento de fazer cada vaso, qual será a utilidade daquele vaso. Por isso ele diz, uns para honra e outros para desonra. E aí a gente caminha um pouco mais entendendo um outro aspecto que é a expiação limitada. O que que isso significa, né? O que que seria a expiação limitada? Quando você vê a palavra expiação, naturalmente nós estamos falando do sacrifício que foi feito e esse sacrifício foi colocado, né, destinado àqueles que Deus escolheu. Então, quando nós vemos isso, lá na obra da mediação de Cristo, a gente viu isso, nós percebemos que Deus enviou Jesus para realizar o que nós não podíamos realizar, que era um ato de doação, um ato expiatório, uma oferta, um sacrifício. Lá no Antigo Testamento, os cordeirinhos, né, que eram mortos em oferta pelo pecado, eles eram mortos e aquilo apontava para uma realidade futura. Então, o ofertante oferecia aquele holocausto no lugar de sua própria vida, porque ele que merecia morrer. Naturalmente, o homem já está morto. Mas no aspecto da expiação, a ideia ali contida é que quando aquele sangue era vertido no lugar daquela outra vida, então aquela vida que deveria, né, ser sacrificada era poupada. Aqui nós já estamos mortos. Cristo dá a sua vida para resgatar-nos da morte. Mas ele não dá a vida dele, nesse sentido, de forma ilimitada, ou seja, vamos imaginar essa ideia aqui de todos os homens. Seria, então, uma salvação, uma redenção que Deus haveria de preparar nesse processo, se fosse assim, para toda a humanidade, uma salvação universal, já que a graça também é um favor irresistível, não depende do homem, aprove Deus então salvar a todos, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz de Deus salvando os que ele quis salvar, que ele escolheu, que ele chama eficazmente. Então a estes ele justifica, depois nós vamos ver um pouco sobre justificação e adoção, não é? Dessa escolha, é ele que então nos dá todo um processo dentro dessa obra redentiva, a partir desse momento que ele aplica, ele lança sobre nós essa obra de Cristo. Então, para quem ou por que Cristo morreu? Talvez a gente possa entender melhor quando respondemos a pergunta: será que Deus deixou todo o gênero humano morrer no estado de pecado e de miséria? A resposta é não.
Aprove Deus, na eternidade, escolher alguns para a salvação e outros continuaram na perdição. E Deus então criou um pacto de graça, uma nova aliança, como Jesus diz, nova aliança estabelecida no sangue dele, não mais de cordeiros e bodes que eram ofertados lá no passado, porque aquilo era insuficiente. Mas o sangue de Jesus Cristo, ele tira o pecado dos eleitos. O mundo ali, a palavra mundo nesse versículo, não está sendo aplicado de forma universal, mas é todos os eleitos. Essa é a realidade. Então Deus cria esse pacto de graça por meio de um redentor, que é Jesus Cristo. Nós já falamos disso um pouco. Jesus como o mediador da aliança. Então, você tem isso lá em Efésios 1:4, você tem isso em Tito 1, versículo 2, no capítulo 3, 4 a 7, você tem isso em João 17:6. Você vê com clareza isso, que Jesus é o redentor dos eleitos, ele é o mediador da aliança. Então, a expiação ela é limitada por quê? Agora vamos entender. Atos 13:39. E por meio dele, Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, talvez você me pergunte assim: a salvação ou a expiação ela está ligada à fé, porque é todo o que crê. Naturalmente, o que não crê não recebe esta expiação. Por isso ela é restrita ao que acredita. E a fé também é um dom de Deus. A fé não é um elemento que a gente pode adquirir no mercadinho. É também um dom de Deus. É Deus que coloca a fé redentora, a fé salvadora dentro dos nossos corações, não é? Então a fé salvadora é a graça pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas. É a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações dos homens escolhidos por Deus, mesmo que genérico, né? E é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos, né? E pela oração, ela é aumentada e ela é fortalecida. Então a fé, ela é dinâmica nesse sentido. Deus concede e ela é aumentada, ela é fortalecida na vida do crente através da operação do Espírito, através da participação dos sacramentos, o batismo, da ceia, e assim ela é fortalecida através também da oração, da nossa comunhão com Deus, com Cristo e com o próprio Espírito. Por esta fé, o cristão, segundo a autoridade de Deus, e fala em sua palavra, ele crê ser verdade tudo quanto está escrito e revelado na palavra, na Bíblia. E ele age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular. Ele então está capacitado, ele crê e ele presta obediência aos mandamentos divinos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a vida futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se somente nele para a justificação, santificação e vida eterna. Isso por causa da graça, do pacto da graça, da nova aliança. Então, a ação divina. A gente está percebendo isso. Esta fé é de diferentes graus. Vamos pensar assim. Ela é uma fé, às vezes, frágil, fraca. Às vezes, uma fé forte, firme. Pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada, enfraquecida. Mas sempre esta fé alcança a vitória, atingindo em muitos a uma perfeita segurança em Cristo, que é não somente o autor da nossa fé, como o consumador da nossa fé. Assim está escrito lá em Hebreus, capítulo 6, 11, 12,
10, 22 e 12, verso 2. Então, se você ler essas passagens e outras passagens como Efésios 6,16, quando você lê passagens como João 1,12, que diz a todos quantos o receberam, a estes Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Então a gente está percebendo aqui como a graça de Deus está sendo operada. A favor dele, a sua direção em relação ao homem, quando ele vem em direção ao homem, ele tira o homem daquele estado de inércia, de morte espiritual, capacita este homem a crer, dá a ele a fé, dá a ele a dinâmica da vida nesse sentido, aplica sobre ele esta obra redentiva, né? Esta expiação feita por Cristo, ou seja, o sangue do Cordeiro cai sobre esta vida. Lembra a ideia do sangue dos cordeiros lá no Egito? Foi sacrificado um cordeiro, né? Era a ideia da Páscoa. A Páscoa era exatamente a passagem do anjo. E onde havia o sangue na verga das portas, aquele anjo destruidor passou por cima. Não atingiu aquela casa. Mas na casa onde não havia aquela marca do sangue, onde o sangue não caiu sobre aquela casa, ela não estava provida de proteção. Ela não foi marcada, ela não foi eleita, ela não foi escolhida. Logo, é a mesma ideia. Na vida sobre aqueles a quem o sangue de Cristo cai como graça divina, como dom, como favor imerecido, esse está selado pelo Espírito Santo, está marcado, está redimido. A destruição, a morte, nesse sentido, foi retirada de sobre ele. Não é? Ele foi expiado. Ele merecia continuar morto, mas Deus deu a ele vida em Cristo Jesus. Então, nesse sentido, é limitada. Atos 13:39 diz, então, por meio dele, todo que crê. Então, está relacionado à fé. Romanos 3:21 a 25 diz assim, mas agora sem lei, Paulo está dizendo, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos, aqui todos, né? E sobre todos, de novo, vou falar assim para você entender, porque que todos é esse? Aí o próprio Paulo vai explicar. Os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, não porque a gente é bonitinho ou feio, não é isso, mas gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há. Paulo está dizendo, está somente em quem? Em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Então, Jesus é o redentor dos eleitos. Ele é oferecido, né, na mensagem proclamada a todos os homens. O evangelho é pregado a todos os homens. A natureza testemunha da existência de Deus, todos os homens. O evangelho tem sido pregado a toda criatura, como disse o Senhor. Mas a expiação, recai sobre os escolhidos de Deus. Então, estes são por ele redimidos e justificados. Só estes. Então, resumindo, é isso que nós temos. O que seria predestinação? É a obra da livre graça de Deus em ele escolher alguns antes da fundação do mundo para a salvação através da fé em Jesus Cristo. Mas todas essas coisas não são frutos da ação humana. É fruto da ação divina. Você tem isso em Romanos 8, versos 29 a 30. Você tem isso em Romanos 9, versos 14 a 21. Você tem isso em Efésios 1, 3 a 5. Você tem isso em Ezequiel 33, 9 e 11. Você tem isso em Tiago 1, 12. Em João 3, 16. Você tem isso em várias passagens da Escritura, mostrando com clareza que é Deus quem salva. E salva quem Ele quer. Porque Ele é o Senhor. Então nós temos que parar com essa mania de imaginar
que a salvação, ela é um ato humano. É o homem que promove, é o homem que tem poder para fazer, porque ele que escolhe Deus ou rejeita Deus. Não. Todos os homens estão mortos. Rejeitaram a Deus. Mas aprove Deus trazer a sua graça sobre alguns e pelo seu Espírito, pela sua palavra, pela obra de Cristo, pelo seu poder, pelo seu decreto, ele convence o homem e dá ao homem o arrependimento para a vida, de acordo com segunda, acho que segundo Timóteo, capítulo 2, versículo, deixa eu achar aqui, acho que 24 em diante. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Está falando ainda daqueles que não creem, percebe? Se opõe, é o inimigo, né? É o que está do outro lado, está contrário ainda, está endurecido, está morto, está separado, os que se opõem. Na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, verso 26 diz, mas também o retorno à sensatez, esse acordar, esse despertar para a vida. É quando ele chama o Lázaro, né, entre aspas, a mim, a você, o homem caído, para uma nova realidade. Livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Então Deus é que dá este retorno à sensatez, é que livra desse cativeiro, da morte, da separação, do inferno. É Deus quem faz tal obra. Então nós precisamos, compreendendo essas passagens, olhar para aquilo que Deus fez e viver com intensa gratidão nossas vidas. Viver de tal sorte, de tal forma, a cumprir os decretos eternos de Deus, ou o decreto eterno de Deus em nossa vida. Então, a gente poderia encerrar o tema de hoje falando só um pouquinho sobre aquela ideia do livre-arbítrio que alguns ainda acreditam ter. O que a nossa confissão nos ensina? Pela Escritura, que Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal, nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. O homem, em seu estado de inocência, no caso o Adão e a Eva, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom. Querer e fazer aquilo e somente aquilo que é bom e que é agradável a Deus. Adão e Eva tinham esta condição. Mas isso poderia mudar, porque eles estavam num teste, mandato probatório, de sorte que pudessem decair dessa liberdade de fazer aquilo que é bom e de poder fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Então entenda o que é este livre-arbítrio. O homem, quando caiu nesse estado de pecado, ele perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação, de sorte que um homem natural, ou seja, depois da queda, Adão e toda a sua geração, inteiramente está agora adverso a esse bem morto no pecado. Por isso ele é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter a si mesmo ou preparar-se para a conversão. Então não é o homem que faz essa obra. É o Lázaro morto, lembra? Quem é que chamou? Foi Lázaro que falou assim, Jesus, me socorre, gritou por socorro. Não, Lázaro está morto. Jesus que dá uma ordem, diz, Lázaro, vive. Lázaro, vem para fora. Então é Deus. A ação é divina. Então não há uma liberdade do homem em escolher Deus ou rejeitar Deus. A gente viu com clareza que o homem não consegue rejeitar a Deus eficazmente, porque a graça é irresistível. A gente viu com clareza na Escritura que a eleição não depende do homem, depende de Deus.
E a gente viu também que a expiação foi restrita aos que ele escolheu, por isso, àqueles que ele concede fé, aos que creem, não é? Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta de sua natural escravidão ao pecado, e somente pela sua graça. O habilita a querer e fazer com toda liberdade o que é espiritualmente bom. É Deus quem habilita. O homem natural não tem esta benção. É Deus quem habilita o homem a fazer o que é espiritualmente bom e aceitável, agradável a Deus. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção do pecado ainda existente nele, este homem, o pecador, não faz o bem de forma perfeita. Então nós até fazemos o bem, mas ainda não é de forma perfeita. E ele nem deseja também o bem, e somente o bem, somente o que é bom, de forma perfeita. Mas ele ainda deseja o que é mal também. É o que Paulo diz, que ele não entendia esse modo dele agir porque ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia. Mas o mal que ele detestava estava sempre diante dele. Então é no estado de glória que a vontade do homem vai se tornar perfeita e imutavelmente livre somente para o que é bom, somente para o bem, mais uma vez. Então, só para fechar essa ideia, mostrando com clareza que não depende do homem, depende apenas de Deus, a obra redentiva. E talvez um último aspecto que a gente poderia abordar é pensando nas crianças ainda, porque alguns insistem muito nessas questões, são perguntas realmente que acontecem. Se está associado a fé à redenção nesse sentido, alguns estão acreditando sim, está associado à fé, mas eu quero mostrar que não está associado à fé, está associado à redenção, à obra de Cristo. Então por quê? Porque uma criança, ela não foi eleita por causa de sua fé, mas por causa da graça de Deus. Uma criança que não teve condição nem sequer de falar, ela não pode manifestar a sua fé. Mas, assim como um adulto, agora tendo condição de manifestar a sua fé, é natural que ele vá manifestar a sua fé. Todavia, sobre a criança ou sobre o adulto, o que antes prevalece foi a escolha de Deus, foi a ação de Deus em salvar. Então, isso é para mostrar com clareza que não depende da resposta do homem. O homem vai, de forma sobrenatural, corresponder ao chamado de Deus. É um chamado irresistível. É uma eleição incondicional. É uma expiação limitada àqueles que ele escolhe. Porque é assim que está escrito: aos que ele chamou, a estes ele vai justificar. É a obra de Cristo. A esses ele vai glorificar. E a gente vai ver um pouco mais disso na próxima semana, depois de falar um pouco sobre a perseverança dos santos. Então, já que falamos da depravação, falamos da graça irresistível, falamos da eleição incondicional, da expiação limitada, nós vamos tratar semana que vem sobre a perseverança dos santos e mostrar também que até para isso o homem carece da graça, da presença e da operosidade do nosso Deus, do seu Santo Espírito na nossa vida. Que Deus nos abençoe para a gente poder ser eternamente gratos por essa vocação. Nós que temos sido chamados, temos sido despertados para esta graça, temos que ter uma vida de gratidão. Eu sempre digo isso, que a bênção da salvação é o motivo, sabe, único e não precisa de mais nada para a gente poder viver uma vida de gratidão para com Deus. Se Deus não nos tivesse concedido nenhuma bênção, absolutamente nenhuma bênção, além da redenção em Cristo Jesus, já basta para a gente poder ser eternamente gratos. Não há nada mais poderoso, mais marcante, mais glorioso, mais importante do que isso, porque é como o próprio Jesus diz, a gente tem que parar com essa mania de olhar para as coisas do mundo, né, e colocar valor nessas coisas. Nada desse mundo se compara à obra da sua graça. Nada pode comprar a salvação. Nada. Então não há nada nesse mundo,
Não há nenhuma atitude humana que possa fazer com que a gente seja aceito diante de Deus. Deus nos recebe por seu propósito. Que o Senhor nos ajude a espalhar esta mensagem, porque como nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, devemos continuar sempre pregando o Evangelho, com expectativa, como Paulo disse lá, que Deus conceda o arrependimento para a vida àqueles que ainda estão escravizados pelo engano, pela morte do pecado, pela miséria do pecado, pela separação de Deus. Que o Senhor me abençoe e abençoe a você, para ser esse proclamador de boas novas, aonde e a quem Ele nos enviar. Vamos orar? Meu Deus e Pai, dá-nos essa bênção, de ser eternamente gratos ao Senhor por tão grande amor, por esta graça, que não dependeu de nós, jamais, de nada do que somos, de nada do que temos, porque nada somos e nada possuímos. Mas o Senhor nos amou antes da fundação do mundo e aprove o Senhor nos chamar, nos dar a sua vida, aplicar a tua obra redentora em Cristo a nós, e nós te louvamos por isso. Mas também, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de conhecer, de saber e de poder também ser participantes dessa obra do Senhor na terra. Por isso, dá-nos sempre a força e a graça do teu Espírito, ó Deus, de ser este instrumento de proclamação, de falar do teu amor, de continuar levando a tua mensagem a quem ainda não te conhece. E aprove o Senhor, como um dia assim fizestes a nós, que o Senhor faça a esses que o Senhor ainda vai chamar para o teu reino e graça. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.